Amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos neste dia lindo feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e é uma alegria estar convosco. Hoje trabalharemos nesse áudio com todo o capítulo 2 de Romanos. E eu quero começar com uma pergunta que é fundamental e um entendimento introdutório que é fundamental. Você já ouviu falar sobre revelação especial de Deus? Já ouviu falar? Revelação geral ou natural, nós falamos no áudio passado. Se você talvez já tenha se esquecido, é só voltar ao áudio passado e escutar. Foi o que vimos ontem. Mas hoje eu quero trabalhar com você sobre a revelação especial. Sim, o nosso Deus é um Deus que se quer fazer conhecer. Ele não está diante de nós, mas como ele sabe que nós somos seres absolutamente limitados e atingidos pelo pecado, nossa capacidade mental diminuiu mais ainda para com as coisas espirituais, ele vem a nós e se revela a nós, se mostra a nós. Daí, a primeira forma de revelação, que foi a natural, por intermédio da natureza, de forma geral e grande, Deus nos mostrou seus atributos maravilhosos, seu poder inefável por intermédio da natureza. Agora, Deus, de repente, escolhe um povo para se revelar a este povo e para nos trazer, em razão desta revelação, conhecimento definitivo sobre o seu próprio ser. Estou agora falando sobre revelação especial. E é fundamental que você entenda isso para compreender Romanos capítulo 2. O que é a revelação especial? Em primeiro lugar, a revelação especial foi uma revelação particular. Particular. Deus revela a si mesmo para um povo específico, o povo que forma a base histórica da Bíblia. Entenda, Deus é conhecido de maneira adequada e verdadeira, não por meio de um estudo geral da criação da humanidade e da história. Ali está uma mera revelação geral. Deus agora quer falar de forma específica ao mundo e de forma estratégica e didática, ele escolhe um povo, que são os filhos de Abraão, a descendência natural de Abraão, se revela a este povo, desejando que, por intermédio deste povo, o seu conhecimento chegue a toda a criatura que está na face da terra. Veja o que diz Deuteronômio 7, versículo 6. O Senhor, seu Deus, os escolheu, está falando de Israel, dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Ou seja, Israel foi escolhido por Deus para uma finalidade simples e maravilhosa. Em Israel conter o tesouro espiritual de Deus, ou seja, o conjunto de conhecimentos maravilhosos sobre Deus a ponto de atingir toda a humanidade. Deus desejava que Israel brilhasse de tal forma, de tal maneira, que todos os homens fossem atingidos pela sua palavra, pelo seu conhecimento sobre as grandes verdades de Deus. Cumpriria-se, ou seja, Deus alcançaria de forma muito grande a sua finalidade por intermédio de Israel, assim se cumprindo aquilo que ele disse a Abraão: por meio de ti, todos os povos da terra serão abençoados.
todos os povos da terra serão abençoados. Este é o propósito de Deus em revelar-se a um povo de modo específico, os filhos de Abraão, que eles fossem um canal de bênção para todos os outros, por meio deles todos os povos da parte da terra conheceriam a Deus. Agora, a revelação especial, partindo de um caráter absolutamente particular e expansivo, porque começariam com os filhos de Abraão e eles seriam luz para toda a terra, e essa luz se espalharia por toda a terra e o conhecimento do Senhor chegaria a todos. Esta revelação, em segundo lugar, é progressiva, ou seja, é uma revelação vinda da parte de Deus que vai se desvendando no testemunho da história bíblica. À medida que a nação de Israel vai vivendo, crescendo, se movendo, acertando, errando, Deus vai se revelando a este povo de forma progressiva e histórica, a ponto de sua verdade os alcançar de forma imensa e absoluta. O auge desta revelação dar-se-ia com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, ao chegar o Senhor Jesus, ao chegar o grande Filho de Deus, também filho de Davi, filho de Abraão, o Senhor Deus traria o auge e a completude de toda esta revelação, fazendo a humanidade entender e conhecer absolutamente tudo que deveria ser conhecido sobre ele. Então é uma revelação progressiva que vai utilizando-se da história de Israel para quando chegar no maior de todos os tempos, na plenitude dos tempos, Deus enviar seu próprio filho, também filho de Abraão, descendente de Abraão, para nos trazer a palavra eterna de Deus, a palavra eterna de Deus. Assim, o clímax desta revelação especial é Jesus Cristo, pois nele a palavra se tornou carne. Na pessoa de Jesus, Deus estava confrontando as pessoas de maneira imediata e decisiva. Em Cristo nós temos todas as verdades de Deus. Cristo era o próprio representante do Senhor Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Ele chega a dizer: quem vê a mim vê o Pai. E Cristo declarou que nele toda a revelação de Deus, o Pai, estava presente. Ou seja, em Cristo, Deus completa toda a sua revelação especial para toda a humanidade. Assim, Israel recebeu a lei, Israel recebeu os profetas, e Israel teve no meio de si o próprio Filho de Deus, trazendo todas as grandes verdades sobre Deus. Isso é fundamental entender, porque quando abrimos Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo não poupa nem Israel, dizendo que completamente perdida está não só toda a população que nunca teve acesso a Deus por intermédio da sua revelação especial, mas também submerso em iniquidade, submerso em pecado e indo para o inferno, estava toda aquela população que tinha recebido a revelação especial de Deus, os oráculos especiais de Deus, todos absolutamente pecadores, destituídos da glória de Deus e simplesmente caminhando para o inferno. Romanos capítulo 2 é assustador para todos os judeus. Em Romanos capítulo 2, Paulo já começa dizendo: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque tu, ao julgares os outros, condena a ti mesmo naquilo que julgas os outros, porque tu que julgas, tu estás fazendo o mesmo.
Ou seja, Paulo está falando de quem? Paulo está falando do judeu que tinha os oráculos de Deus e que se gloriava em simplesmente ser o guardador da lei, dos profetas, homens de Deus, da circuncisão, da graça de Deus, da glória de Deus, da plenitude de Deus. Eles simplesmente olhavam para todos aqueles que estavam longe da presença do Senhor, longe da presença de Deus, que não tinham os oráculos, que não tinham os templos, que não tinham os sacrifícios, e eles julgavam os demais. Tanto é que nos chamavam de gentios, que significa pejorativamente gentezinha. Gentezinha que está indo para o inferno. Eles olhavam para nós de peito aberto, nariz lá em cima, olhos altivos, dizendo estes aí vão para o inferno e pensando que eles estavam indo para os céus. Esses sim são os que julgam. A melhor interpretação para tu és inexcusável, ó tu que julgas e simplesmente condena os outros, tu não notas que praticas a mesma coisa que os outros praticas? Paulo aqui está falando literalmente com os judeus. Tanto é que no versículo 11, Paulo diz assim: olha, judeuzinho, abre o olho, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ou seja, você é judeu que diz que eles vão para o inferno porque não glorificaram a Deus mesmo tendo a revelação natural. Sim, você está certo. Todos os que pecaram e não tiveram acesso à lei perecerão também. Agora Paulo chega e diz, mas você está pensando que você está livre do juízo de Deus? De maneira alguma. Aí vem o final do versículo 12. E todos os que sob a lei pecaram, ou seja, você que tem a lei, você que tem o conhecimento, você que tem absolutamente tudo sobre a graça de Deus e a misericórdia de Deus, fica tranquilo, porque pela lei você também vai ser julgado. E você vai ser julgado por uma razão simples. O versículo 13 é o centro do conhecimento, é a vertente hermenêutica desse capítulo. Olha o que diz o versículo 13. Porque os que ouvem a lei, você judeuzinho, malandro, os que ouvem a lei e não são justos diante de Deus, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não adianta ter a lei se você não vive à altura da lei. Não adianta conhecer a lei se você não se comporta de acordo com a lei. Não adianta ter a lei na mente se os teus atos não refletem esta lei. E Paulo continua arrebentando ao versículo 14. Porque quantos gentios, ou seja, aqueles que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis, para si mesmos são leis, ou seja, Deus vai julgá-los pela consciência, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, Deus os vai julgar pela consciência. Versículo 16, olha que fantástico. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aí agora vem a pancadaria. Escutem. Eis que tu que tens a revelação melhor, tu que tens o nome de Deus, tu que és filho de Abraão. Olha o versículo 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeus e repousa na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, ou seja, conhece tudo sobre a lei e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia de cego, luz para os que estão em trevas. Meu Deus, olha agora. Instrutor de nécio, mestre de crianças, que tem toda a forma de ciência e verdade na lei. Abre o olho. Porque tu que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu vais para onde? Tu que pregas, que não deve furtar e furta. Tá pensando que vai para o céu, judeuzinho? É isso que Paulo está falando.
Tu, pois, que ensina o outro e não ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e você furta. Tu que diz que não deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que te glorias da lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Ai, irmãos, que proveito há na tua circuncisão? Versículo 25. Olha o que diz, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardasse a lei. Mas tu, judeus, és transgressor da lei. A tua circuncisão se torna em incircuncisão, ou seja, a marca de Deus no teu corpo significa maldição para ti. Olha que fantástico. E se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a circuncisão não será reputada como incircuncisão. Olha o versículo 28, mas dá dó mesmo. Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão que está no coração e no espírito e não na letra, cujo louvor não provém de homens, mas provém de Deus. Paulo termina em Romanos 3, arrebentando a cabeça do judeu, dizendo: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Meu amigo judeu, você é mais incrédulo do que aquele pobre coitado que não teve a revelação especial. Você entenda que Deus pode de você exigir muito mais. E o pior, você está tão perdido quanto o pobre coitado do gentil que nunca recebeu revelação, perdido está se não viver de acordo com a sua consciência. Amados irmãos, quando Paulo fala isso, eu só me lembro de Jesus Cristo arrebentando todos aqueles judeus malandros, mestres da lei, que impunham sobre o povo obrigações que nem mesmo eles viviam. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Deus deu uma revelação especial a você, Israel, e você não viveu à altura desta revelação, você está condenado. Não é à toa que Paulo pode chegar, colocar todo mundo no mesmo saco e dizer: está todo mundo indo para o inferno. E não é à toa que Paulo pode, em Romanos capítulo 3, versículo 23, dizer: todos estão no inferno. Olha que interessante. Todos pecados e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pense comigo, embora os judeus fossem excepcionalmente privilegiados, desfrutando de vantagem, irmãos, acima de todos os demais, não quiseram cumprir as obrigações consequentes a todas estas vantagens da revelação especial. Muitas destas pessoas, em vez de usarem simplesmente tudo que Deus lhes estava dando, se afastaram, não seguiram a Deus, não transformaram o conhecimento da lei em obras perante o Senhor. E o pior, ainda se gabavam, pensando que estavam acima de todos os demais, quando na verdade estavam condenados. Amados, e nós, a igreja, que somos simplesmente um passo à frente dos judeus, que além de termos entendido e reconhecido Cristo como nosso Salvador, ainda temos a presença do Espírito Santo. Irmãos, como será o julgamento sobre nós? Como será o julgamento sobre nós? Eu quero encerrar esse capítulo 2 lembrando aos irmãos de Jesus Cristo, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que escutam minha palavra. Tomem cuidado, porque duas implicações existem.
ou você pratica minhas palavras, e aí é considerado como um imprudente que ergue sua casa sobre a rocha, ou você não pratica e é considerado simplesmente como o imprudente e tua casa vai ruir. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a quem muito é dado, mais é requerido.